Salmos 51, versículo 10, e a gente vai ler até o 12. Querido, preste muita atenção nessa mensagem que vai passar muito rápido mesmo, né? Então, guarde a palavra que Deus ministrar a tua vida, teu coração, anote, porque todo culto, uma coisa é certa, todo culto, a gente chega de uma maneira e a gente sai totalmente transformado. Não vou dizer totalmente, que a gente está sempre num processo, né? Mas eu digo, a gente sai transformado por Deus, renovado, fortalecido, né? Eu sempre falo ao Senhor e medito, eu não quero vir para esse culto e ficar no automático. Eu quero ficar nesse culto, meditar na tua palavra e sair ainda mais cheio da tua palavra. Vamos lá, Salmo 51, versículo 10. Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um coração estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu vou ler corrido agora esses 3 versículos. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Outra tradução diz inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O tema da mensagem de hoje é o caminho da restauração. O texto é muito claro. Davi aqui, ele está numa oração com o Senhor, de arrependimento, de um coração verdadeiro, genuíno, e ele está dizendo dentro desse Salmo 51 todo, meditando nesses 3 versículos, ele inicia dizendo no 10, cria em mim um coração puro, ó Deus. Isso revela que o coração de Davi não estava puro. Ele identificou, após o profeta Natã visitar ele e falar sobre justamente seu pecado com Betseba, e ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo, o meu coração está impuro. E o caminho da restauração de uma pessoa, primeiramente, é reconhecer que o coração pode estar impuro diante de Deus. Pois a grande estratégia do inimigo é fazer com que uma pessoa ache que tudo está bem e que ela está 100% com Deus. Nós nunca estaremos 100% com Deus. Mas Deus sempre está 100% com a gente. Davi não tem problema de reconhecer o seu pecado e se arrepender. Ele sinceramente diz para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não quero mais viver desse jeito. Davi então está reconhecendo que apenas algumas mudanças superficiais e também temporárias e aparentes não resolve nada. Não resolve o problema, não cura as feridas, não leva a pessoa para outro nível com Deus, não leva ela a ter mais discernimento, clareza, noção. Não. Apenas mudar um comportamento não leva a pessoa a se aproximar de Deus. Isso é religião. Não adianta mudar um comportamento se o coração continua impuro. Comportamento é aparente, coração é essência. Ou melhor, comportamento é aparência, coração é essência. Quem muda primeiro um comportamento vai ter muita dificuldade ou não vai conseguir mudar o coração. Mas quem muda o coração
em um processo com Deus, começa a mudar o comportamento. Pode dizer amém? Então, Davi, ele está aqui reconhecendo um erro, um pecado, e ele entrou então no caminho da restauração. O caminho que muitos não querem trilhar. Porque desde criança foram criados de que Deus é um Deus malvado e que vai matar. Deus não mata, Deus vivifica. Deus não é um pai bravo procurando o erro num filho para dar as varadas. Deus é um pai de braços abertos esperando seus filhos para restaurar, salvar, libertar e dizer: ei filho, você estava morto e agora está vivo. Você estava perdido e agora eu te achei. Você estava fraco e agora eu te fortaleço. Você estava caído, pois eu agora te coloco de pé. Então não saia do caminho da restauração com medo de Deus. Bem pelo contrário. Davi entende isso perfeitamente. Davi reconhece. E ele fala com Deus de coração aberto. Ele não tenta ocultar, ele não tenta maquiar, ele não tenta fazer qualquer outra coisa, a não ser dizer: Deus, crie-me um coração puro. Em um mundo de aparência, fazer uma oração dessas chama a atenção de Deus. Porque muitos estão orando pedindo carro, pedindo casa, pedindo isso, pedindo aquilo, e não está errado. Mas se antes disso não vem: Deus, crie em mim um coração puro, tem alguma coisa errada. Vai dormir numa cama top, mas com coração impuro. Vai dirigir um bom carro com coração impuro. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus sim é que estejamos em uma boa casa com o coração purificado por Deus. Que possamos dirigir um carro bom, com certeza, mas com o coração voltado para o Senhor e alinhado. Porque sem Deus, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor de tudo. A cegueira espiritual faz a gente não conseguir desfrutar o que tem nas mãos. Um coração impuro valoriza o que não tem, valoriza o dia que nunca chega e as pessoas que estão longe. Um coração impuro é ingrato. Mas quando o nosso coração é purificado por Deus, nós valorizamos primeiro a presença do Pai. Lembra do filho pródigo? O coração impuro fez ele pedir a parte dele e sair da presença do Pai. Mas quando ele entrou no caminho da restauração, ele diz consigo mesmo e para o Pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não existe restauração sem reconhecimento dos próprios pecados, das limitações, dos erros, das falhas e de nós, cada um por si, entrar no caminho, ou seja, na fila da restauração. Não fuja disso. Davi não pede apenas perdão, ele pede uma nova natureza, um coração renovado. É por isso que a restauração, queridos, começa no meu e no seu coração. Coração, nesse texto aqui, está falando o centro do nosso ser. Está falando das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. A própria palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque deles procedem as saídas para a vida. O que é o coração? É um coraçãozinho assim? Não. Pensamentos, emoções, sentimentos, impulsos. É isso que o texto está dizendo. Davi está dizendo: Deus, cria em mim pensamentos puros, emoções alinhadas de acordo com a tua vontade. Cria em mim. Portanto, Deus não remenda corações quebrados por causa do pecado. Ele cria um coração novo. Então não busque Deus para Deus remendar o teu coração.
Busque Deus para Ele te dar um coração novo, um coração puro, lavado pelo sangue de Cristo. E aí muda tudo. Muda a percepção sobre Deus, a percepção sobre si mesmo, muda a percepção sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, as situações. A culpa é removida, a condenação é removida, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, justamente para que a gente possa agora dizer: Deus, cria em mim um coração puro, porque estava impuro, estava manchado pelo pecado, estava fora da tua presença. E enquanto o mundo celebra uma vida de pecado, nós estamos aqui reconhecendo: Deus, isso não é tristeza estar na igreja, é uma alegria. Porque eu estava triste e agora o Senhor está me dando alegria, felicidade. E muda tudo. Muda o sono, muda o silêncio. O silêncio passa a ter sentido na nossa vida. O sono passa a ser agora renovador. E você deixa de acordar mais cansado e acorda renovado. Cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade com o silêncio. Porque é no momento do silêncio que o coração começa a revelar o que tem. Quero citar dois pontos onde o coração revela algo. É em um momento de estresse e um momento de silêncio. Cada vez mais as pessoas querem preencher o silêncio com alguma coisa. O silêncio é fundamental para você e Deus sondar o coração. Quer saber o que está atrapalhando a sua vida? Tire 10 minutos de silêncio pela manhã, ou 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e às 6 da tarde, ou antes de dormir. Silêncio total, os olhos fechados. Deus vai revelar, o Espírito Santo revela o que está te inquietando e impedindo você de ter paz, a paz que excede o entendimento. Depois de 10 minutos de silêncio, faça um momento de leitura, oração, louvor. E você vai ver se está ansioso ou não. Se lhe der vontade de pegar celular, olhar redes sociais, é porque durante o dia isso está te distraindo. Se der vontade de conversar com alguém, é porque as conversas estão te distraindo. Se der vontade de você fazer qualquer outra coisa, cuidado, você se distrai facilmente. Pois nesses 10 minutos você vai identificar o que está travando a sua vida. É por isso que o inimigo trabalha no ativismo. Ativismo espiritual, ativismo profissional, ativismo religioso. E Deus trabalha com o reino. A religião prega o que você precisa fazer. O reino é sobre quem nós somos. Então desacelera para você prosperar mais. Desacelera para você ficar mais sensível no mundo espiritual. Desacelera para você conseguir fazer uma oração sincera a Deus e não se enganar com o próprio coração. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, ou seja, inabalável. Davi sabe muito bem o que é ter um coração inabalável, pois é Davi quem venceu Golias. É Davi que matou o urso, Davi que matou o leão, que cuidava das ovelhas do pai. Ele sabe muito bem o que é ter um coração puro, o que é ter um coração inabalável e estável. E ele tem humildade de pedir para o Senhor: renova, cria, renova. Não há vergonha nenhuma em pedir algo para Deus onde na caminhada você perdeu. O filho não teve vergonha, o filho pródigo não teve vergonha de voltar para o pai cheirando a porco. Ele não teve vergonha de voltar ao pai com as mãos vazias, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Porque o caminho da restauração não é sobre o que você perdeu, mas é o que Deus está te dando novamente.
E muitas vezes a gente está preocupado no que a gente perdeu. E Deus está querendo te dizer hoje o seguinte: não é sobre o que tu perdeu, é sobre o que eu tenho para te dar novamente. Você já viu uma pessoa que está debaixo de culpa por causa do pecado? Ela está focada no passado, ela está focada no que perdeu, ela está focada no que tinha, ela está focada no que fizeram. E Deus quer renovar a mente, e nós temos que tomar cuidado para não entrar nisso. Porque Deus tem muito mais para dar do que aquilo que você perdeu. Muito mais. Muito mais. Renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, porque um coração puro não é um coração bobo. Um coração puro é um coração cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tem discernimento, tem ação, tem sabedoria, tem conhecimento, tem força, tem coragem, mesmo nos dias mais difíceis da vida. Um coração puro é um coração cheio do Espírito Santo. E nos momentos onde as trevas se levantam, você não escuta a voz das trevas, você escuta a voz de Deus. Quem está comigo na mensagem? Davi entende então que a maior perda não seria o trono, não seria as riquezas ou a posição que ele tinha. Não seria a reputação. A maior perda é a presença de Deus. Porque quem perde a presença de Deus, perde tudo. E ele está buscando e querendo retomar essa aliança, essa vontade de ouvir a voz de Deus, de ter um coração puro e um espírito estável. A questão não é o que você perdeu, a questão é o que Deus quer restaurar na sua vida. Valoriza a presença acima de qualquer conquista. Valoriza a presença acima de qualquer perda do passado. Porque às vezes a gente está dando valor para aquilo que a gente perdeu. E quando a gente valoriza a presença, o que passou não faz mais sentido. Não faz mais. Não existem pessoas que vivem acusando outras, é porque ela não está na presença. Quem está na presença e cheio do Espírito Santo não acusa, não condena, porque o Espírito Santo, ele não condena, o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? É sobre isso a graça de Deus. Portanto, Deus está nos convidando a quê? A experimentar a presença de Deus, sim. Porque somente na presença do Pai, meditando na sua palavra, nós vamos entender que nenhuma conquista vai substituir a alegria da presença de Jesus na nossa vida. É interessante quando a gente reconhece a presença e a palavra, a gente começa a ficar pronto para receber tudo que Deus tem para nós. É por isso que muitas vezes nós batalhávamos para conquistar algo. E a gente pensava assim, nossa, quando eu tiver esse meu objetivo aqui, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você alcançava, não tinha felicidade nenhuma, porque a mente já estava programada para ter outra coisa, para conquistar outra coisa, e assim vai indo, e quando vê, passa a vida. Mas a presença de Deus é diferente. Você olha para o que tem e diz, graças a Deus, obrigado, Senhor. E o que vinha é lucro. Você tem projetos, tem planos, sim. Mas não deixe de valorizar o que Deus já te abençoou. Alguns esperam perder a saúde para valorizar. Alguns esperam perder pessoas para valorizar. Alguns esperam perder emprego para valorizar o emprego. Alguns esperam perder o ministério para valorizar o ministério. Entende que é uma estratégia do inimigo de que parece que o que a gente não tem, que tem mais valor.
E vai ter pessoas que vão valorizar a presença e a palavra de Deus depois de não existir mais aqui na terra a sua presença. Os irmãos sabem, conhecem as Escrituras, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais como buscar o Senhor Jesus, porque Ele não vai estar mais aqui, o seu Espírito não vai estar mais aqui. Ele já voltou e levou a igreja. Hoje é o tempo ainda de nós buscarmos, porque Ele está conosco. Mas há uma promessa dele vir buscar a igreja. E quando Ele voltar, não vai ter mais tempo. Algumas pessoas pensam assim, tá bom, pastor, mas então eu vou viver do jeito que eu quero e vou esperar Ele voltar. Queridos, para alguns Jesus já voltou. Sabia disso? Como? Os que morreram. Conhece a historinha da pessoa no caixão olhando, e a pessoa disse assim com a outra do lado e disse, nossa, buscou tanto Jesus e dizia que Jesus ia voltar e não voltou, olha aí, ao invés de aproveitar a vida no mundo, morreu. E Jesus não voltou. E a pessoa olha para ela e diz, para ele, voltou. Parou para pensar nisso? Jesus pode voltar agora, pode voltar amanhã. A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, o texto está dizendo para a gente buscar em Deus, ter um coração puro, um espírito inabalável. E olha a sequência, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo Espírito. Olha que tremendo. Não me expulses da tua presença, Senhor, nem tires de mim o teu santo Espírito. Nós só conseguimos ter os frutos do Espírito a partir do momento que a gente deixa Ele habitar dentro de nós. É difícil, eu sei. Eu sei que tem momentos que a gente realmente erra, peca. Eu sei que também você tem esses momentos. Mas Davi está nos ensinando de que o problema não é o pecado, não é o erro, o problema é ter um coração endurecido e não fazer uma oração sincera dizendo, Deus, meu coração está impuro e eu preciso que o Senhor purifique. O problema não é o pecado e o pecado não vai levar ninguém ao inferno. O que leva ao inferno é não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é não se arrepender, é não confessar a Deus. Então não se preocupe com o pecado, se preocupe em ter um coração rígido, um coração fechado ao ponto de não orar mais, de não ler a Bíblia, ou de estar na igreja de qualquer jeito. Não pense que um coração duro não vai para a igreja, vai, mas fica resistente, fechado. Um coração rígido é um coração que só vê crítica, só vê erro. É um coração que está buscando erros para justificar algo que quer fazer, que por sinal, muitas vezes é o contrário do que Deus quer. Pastor, mas é muito difícil buscar Deus, é difícil orar, é difícil obedecer. Sim, queridos, quando nós temos um plano fora dos planos de Deus, sempre vai ser pesado. Mas quando a gente pega os nossos planos e diz, Senhor, esse plano aqui não está na sua lista, né? Tchau, eu quero os teus planos. Um coração impuro, primeiro coloca os seus planos para Deus aprovar. Coração impuro. Um coração puro analisa os meus planos, os planos de Deus. É diferente, então eu não quero os meus planos, eu quero o plano de Deus. Sabe o que sai junto quando você tira os teus planos que não fazem parte dos planos de Deus? Ansiedade, estresse, dor de cabeça, incomodação. Gente, só incomoda. Porque um coração impuro atrai corações impuros. Um coração puro atrai coração puro. Estamos juntos? Davi está nos ensinando então que o problema não foi o pecado. O problema seria ele não reconhecer, confessar e dizer, Deus, cria em mim um coração puro. Você está observando que Davi não está focado no pecado? A gente foca no pecado, a gente foca no erro. Davi não está focado no pecado, ele está focado em o que Deus pode restaurar, renovar nele. As nossas orações muitas vezes são orações de uma pessoa vitimista, coitada.
E fica orando, Deus, eu fiz isso. Sim, Deus já sabe, agora ora no que Deus pode fazer. Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo renovo, obrigado por me levantar porque eu estava caído, obrigado por me dar uma nova vida porque eu estava realmente morto. Coitadismo não atrai a graça de Deus. Arrependimento, sim. E isso é maravilhoso, queridos, porque muitas pessoas estão há anos e há anos focados em um pecado, em um erro. E Davi está nos ensinando o quê? Focar no que Deus pode restaurar, renovar. Deus não é terrorista. Não tem aqueles cristãos terroristas? Profeta do caos. Pessoas que você chega perto, já chegou na sala, já, meu Deus. Sim, o coração impuro está prevalecendo. Mas não tem também as pessoas que estão em Deus, com o coração puro, purificado por Deus, cheio de Deus. Quando elas chegam, o que acontece? Você quer ficar junto. A conversa edifica. Vem ideias. Sim ou não, querido? Pode observar. Um ambiente onde tem pessoas que não querem, de fato e verdade, ter um coração purificado por Deus. Não vê ideias, não edifica. É um peso, o tempo passa. Tudo é um peso. A vida é um peso, trabalhar é um peso, orar é um peso, ir na igreja é um peso. Claro, porque o coração dela está pesado. Mas quando o Senhor purifica, o coração fica leve. A vida fica leve, o trabalho fica leve. Ir na igreja não é mais um peso, é uma alegria. Orar não é mais peso. É uma alegria. Portanto, queridos, entenda que Davi está nos ensinando aqui que ele não perdeu a salvação. Ele pediu o quê? A alegria da salvação. A salvação é manifestada em alegria. A alegria da salvação produz obediência. Quando as coisas estão sempre difíceis para fazer o que Deus diz, o que Deus dá a direção, o que é para fazer, é porque a gente tem que revisar o nosso coração. É porque a alegria da salvação se perdeu. Mas quando a alegria da salvação prevalece, queridos, é sempre uma alegria. Estar na igreja, estar trabalhando, falar de Jesus, ganhar vidas para Jesus. É uma alegria. Por quê? Porque a alegria da salvação produz obediência. É por isso que Davi está dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Você percebe que a alegria da salvação está ligado diretamente à obediência? Quem é alegre nunca acha que é um peso obedecer. Preciso dizimar, meu Deus do céu. Preciso ofertar, meu Deus. Preciso atender alguém, né? Atendimento e falar de Jesus, querido, não é para pastor, é para cristão, é para discípulo. Você é um evangelista se você é cristão. Tem gente que diz, eu sou evangelista. Sim, existe sim a unção de um evangelista, mas todo cristão, discípulo de Jesus, precisa evangelizar, portanto, você é um evangelista. Só tem uma maneira de não ser evangelista: não falar de Jesus. Eu só falo de Jesus no púlpito. Eu não sou pastor, então. Eu não sou evangelista. Eu sou chamado, sim, para ministrar na igreja, para pastorear a igreja. Mas se eu não falar de Jesus para outras pessoas fora, eu não estou cumprindo o propósito que Deus me deu. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas nesse mês ou nessa semana você falou de Jesus? Pensa. Ou você vem para a igreja só para receber? Não.
A alegria da salvação não é só receber. A alegria da salvação agora é você receber e transbordar. Receber e transbordar. Ou seja, essa alegria é tão plena na nossa vida que não tem como segurar. Você chega em casa e quer evangelizar até o cachorro. Não é? Quando você vai dormir, você e eu já abençoei Jesus dormindo de tanta unção. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. E não precisa nem pedir perdão, Deus dá risada junto. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu fui na minha mãe almoçar e a gente estava saindo. Lá tem um cachorro que é Pipoca. E aí a gente estava saindo, aquele cachorrinho, gente, me ganhou. Eu acho que eu vou pegar cachorro para mim. Eu ia lá e via o cachorro, não dava bola, mas a Pipoca veio, ela pulou 3 vezes na minha perna, 3 vezes, me olhava assim, foi, buscou uma garrafa PET, largou na minha frente. E eu sou cachorreiro. Eu peguei a garrafa, joguei, ela foi, buscou e trouxe no... Eu olhei, não acredito. Joguei de novo, ela foi. Pensa num cachorro pulando feliz da vida. Eu joguei umas 10 vezes, tinha que sair, senão eu ia ficar a tarde inteira com ela. Um cachorro alegre alegra as pessoas da casa. Agora imagina a alegria da salvação, não num cachorro, em mim e em você. Vai alegrar? Ou vai entristecer os outros? Agora, não precisa pegar pet e jogar para alguém fazer tu buscar. Não é sobre isso. É sobre um coração alegre, alegra as pessoas em volta. E esse é o momento que a gente pede para Deus perdão. Senhor, me perdoa, porque às vezes o nosso coração está triste. Eu não entendi ainda que eu preciso pedir, Senhor, renova o meu coração. Eu quero um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me, sim, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A obediência é um espírito, desobediência também é um espírito. Glória a Deus. Eu estou lembrando aqui em alguns momentos onde meu coração não estava alegre, estava triste. E ao invés de eu pedir um coração alegre, eu fiquei alimentando a tristeza. Como que a gente alimenta a tristeza? Pensando naquilo que nos entristeceu. É fato, nós somos seres humanos, a gente sabe, queridos. Às vezes a gente fica alimentando coisa que nos entristece ainda mais. Nós somos seres humanos. Nós erramos, falhamos. E depois a gente para e pensa e diz, meu Deus, por que eu não fiz isso? Quem passa por isso? Eu sabia que eu tinha que fazer isso e não fiz. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas Deus agora está nos dando uma palavra, está nos dando o caminho tema da mensagem? Restauração. O caminho da restauração não é pensar do mesmo jeito, não é fazer as mesmas coisas. O caminho da restauração é saber que tem um Deus que cria um coração novo, que renova o espírito e dá um espírito inabalável, um Deus que está presente, um espírito que é o Espírito de Deus, que habita dentro de nós, um Deus que mesmo que a alegria da salvação se perdeu do nosso coração, Ele vem novamente e nos devolve essa alegria da salvação e nos dá um espírito pronto para obedecer, ou seja, não é mais peso, agora é uma alegria. Se converteu, tudo é bênção. Pode pedir para, precisa limpar o banheiro, glória a Deus, precisa cortar grama, precisa pegar as ovelhas ali e limpar a sujeira das ovelhas, que benção, pastor, muito glória a Deus, vou lá. Passado um tempo, se o coração ainda não está alinhado com Deus, deixa de ser uma alegria, se torna um peso. Recém-convertido é uma alegria orar, é uma alegria chegar em casa, mesmo que amanhã tenha que acordar cedo, querido, chegar em casa e revisar, orar,
tomar um banho, tomar um café, tomar um chazinho, café de noite não, mas um chazinho, dizer, Deus, obrigado, Senhor. Tu não está nem aí a hora que tu tem que levantar, tu está na presença. Porque a presença renova. Mas cuidado, passado um tempo, ansiedade no coração, já está pensando no que vai comer amanhã no almoço. Amanhã eu tenho que acordar a tal hora, meu Deus do céu, esse culto que não termina. Ai, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que pagar umas contas. Será que vai dar? Amanhã eu vou jogar no totobola, será que eu ganho? Você percebe quando o coração não está puro, está impuro, e a impureza manifesta o que? Ansiedade. O bom é que não tem ninguém aqui com isso, né? Nem eu. Todos nós temos isso. Porque somos seres humanos. Agora, qual que é a diferença de um ser humano e de outro? As decisões. As pessoas que mais prosperam, as pessoas que mais estão na presença. Às vezes eu tenho que parar e pensar, e se eu morrer agora? Para que toda essa ansiedade? Ajuda. E às vezes a gente quer resolver a vida em uma semana. Às vezes eu paro, como é que eu vou estar com 80 anos? Será que eu estou ansioso? Estou pensando. Eu tenho que pensar no agora e projetar os 80 anos. Amém. Né? Mas não gerar ansiedade. Então, a restauração divina traz de volta o quê? A força, a vitalidade, a energia vital para viver e para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Um coração impuro se apega naquilo que Deus já disse que é para desapegar. Agora, um coração puro está mais ligado à eternidade do que às coisas terrenas. Quanto mais a gente tem um coração focado na terra, mais a gente vai perdendo a eternidade e não consegue cuidar das coisas terrenas. Porque tudo vai embolando. Quanto mais um coração está focado na eternidade, mais sabedoria Deus nos dá para cuidar das coisas terrenas. Porque a alegria da salvação nos dá paz. E uma pessoa com paz, ela tem discernimento das coisas em sua volta. Ela não faz de um processo um problema. E vai ter momentos, querido, que vai estar tão osso, que a única coisa que você vai poder fazer é dobrar seu joelho e dizer, Senhor, eu só quero a tua presença. O mundo desabando. E esse é um sinal de que talvez você perdeu o foco. E o Espírito Santo tentando te dizer, não é tempo de você querer preencher esse vazio em amigos, preencher esse vazio em pessoas, ou em tarefas. Não, é o tempo de você ir para o secreto. Ficar em silêncio, na presença do Pai. Ouvindo a voz do Espírito Santo. Alguns esperam fazer isso no hospital. Na UTI. No estágio terminal. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça isso num culto como esse. Em um momento onde você, antes de dormir, você respira e diz, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque eu não merecia ter o que tenho, mas o Senhor já me abençoou muito mais do que eu mereço. Um coração impuro é ingrato pelo que tem e acha que vai ser feliz por aquilo que ainda quer conquistar. Mas um coração puro é um coração que pode até ficar ansioso em alguns momentos, mas ele retoma e pensa, obrigado, Deus, eu já tenho muito mais do que eu mereço. E a tua graça me oportuniza a ter ainda mais. Portanto, quando a alegria da salvação, preste atenção, quando a alegria da salvação retorna,
a obediência deixa de ser um peso, se torna uma alegria. Até as pessoas chatas é bom de conversar, quando tem um propósito. Só que eu aprendi uma coisa: tem um tempo determinado, porque senão a chatice começa a entrar no meu coração também. Quem não era chato e conversou com chato e ficou chato também? Levanta a mão. Pode levantar. Você já observou isso? E quem é chato e uma pessoa legal veio na tua presença e você deixou ela chata também? Eu também já fiz isso. Meu Deus, a pessoa veio de um jeito, eu deixei ela chata também. É porque a gente sempre acha que os outros nos chateiam. Gente, a gente é muito chato às vezes com essas pessoas. Você percebeu que a gente acha que o problema sempre está nos outros? E na verdade, sinceramente, verdadeiramente, enquanto a gente acha que o problema está nos outros, Deus está tentando dizer: filho, o problema está em ti. É sério. O lado bom de ter um coração puro é que a gente começa a se tornar uma pessoa clara consigo mesmo. A gente começa a aprender a saber qual que é o limite. Bom, até aqui está bom, a partir daqui eu vou estar atrapalhando. A partir daqui eu vou estar sendo um xarope. Pronto, né? Acabou o tempo de chimarrão, a partir daqui a conversa vai para outros caminhos. Pronto, deu. Né? Isso que é bom. Tudo tem um tempo, até mesmo para as coisas. O propósito de Deus aqui na terra tem um tempo. Então, para finalizar a mensagem, Deus está nos mostrando através de Davi que há um caminho para a restauração. Porque se não tivesse, nós já teríamos morrido. É fato. O que não te matou te fortalece. Desde que você tome a decisão de orar a Deus, reconhecendo, confessando e sendo sincero com Deus. Quem confessa seus pecados e as deixa, ou quem esconde, quem oculta, né, seus pecados. Coloca para nós Provérbios 28:13. Eu estou com duas traduções na mente, vamos ver aqui. NVI. Provérbios 28:13. Quem esconde, né, quem oculta os seus pecados, não prospera. Mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. O problema nunca foi o pecado, o problema é ter um coração duro para não receber a palavra de Deus. Então, qual que é o caminho da restauração? Primeiro, Deus transforma o nosso coração. Segundo, Deus restaura a sua comunhão conosco. Terceiro, Deus devolve a alegria e fortalece nossa obediência. 3 pontos chave dessa mensagem. Primeiro, Deus transforma o coração. Segundo, Deus restaura a sua comunhão conosco. Terceiro, Deus devolve a alegria e fortalece a nossa obediência às instruções dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu saio desse culto, não que eu vou sair agora, mas depois, fortalecido por Deus. E aquilo que se levantar contra você, entenda, é Deus te sinalizando. Usa a força da obediência. Usa a força da obediência. Você tem o Espírito Santo, então peça sabedoria para o Espírito Santo. Então não fica retendo, não fique guardando, não fique com medo, porque Deus é contigo. Se o passado está te massacrando, peça para Deus: Senhor, renova dentro de mim, sim, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Coloque o capacete da salvação, guardando os teus pensamentos, guardando as tuas emoções. É sobre isso.
Porque Deus é o maior interessado nos salvar, nos libertar e nos restaurar. A restauração de Deus, queridos, nos leva para um próximo nível de experiência com Ele. Então, não desista. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela, não desista. Não, mas assim ela vai desistir. Diga, não desista. Porque se tu olhar assim, não desista. Vai dizer, vou desistir desse jeito. Já era, acabou. Está incoerente a fala com a palavra, não desista. Não, desista sim, pode desistir. Não desista, porque Deus está renovando, fortalecendo. Sim, Deus é um Deus que fortalece, renova, por isso que é Deus em primeiro lugar. Pessoas não. Pessoas criticam, julgam, culpam e falam do que não sabem muitas vezes. Mas a nossa vida não está nas mãos de pessoas, está nas mãos de Deus.